pessoal do VTV Live, sejam bem-vindos a mais uma live e hoje uma bem especial, que é sobre o Fevereiro Roxo. Antes de explicar que funciona, como é, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é o médico neurologista Juarez Harding. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor, hoje o papo na verdade é sobre o Fevereiro Roxo, né? Que na verdade é um projeto, uma forma de conscientização do diagnóstico precoce de algumas doenças, lúpus, Alzheimer e fibromialgia, tá certo, né, o nome? E hoje a gente vai falar na verdade sobre Alzheimer. Nós tivemos que escolher uma. E o papo é sobre Alzheimer, que está sempre em alta, o pessoal fala muito na internet, em filmes, e a gente vê no dia a dia isso acontecer, né? Sim. E uma pergunta básica, na verdade, para quem está acompanhando a gente, para começar, o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Então, ela não tem uma causa conhecida, então a gente pode chamar de idiopática, de causa desconhecida, né? Tem uma série de teorias de onde ela vem, mas que acomete geralmente aí pessoas acima de 60 anos, pode ter uma forma mais precoce, mais jovem, mas acima de 60 anos, está atrelada ao envelhecimento e é basicamente uma das doenças que envolve a degeneração dos neurônios. Então, o tecido cerebral, os neurônios, eles vão morrendo, eles vão degenerando, eles vão se perdendo, envelhecendo mais rapidamente, vamos dizer assim. E determinadas áreas cerebrais vão sofrendo perdas aí de função mais aceleradamente. No Alzheimer, essa característica se inicia nas áreas da memória, dando uma característica à doença aí, um comprometimento mais clássico aí com a memória. E aí vai progredindo para outras áreas ao longo do curso da doença, linguagem, atenção, concentração, funções executivas, depois funções motoras, deglutição, andar, e aí a doença caracterizada como um processo degenerativo, onde a pessoa vai perdendo essas funções gradativamente. Os sintomas, então, são bem parecidos com o que você comentou agora. A pessoa, assim, qual alerta que ela pode ter para perceber que alguma coisa não está legal ali, que pode ser Alzheimer, para procurar uma ajuda? Eu acho que esse é o ponto mais importante que você tocou, né? Porque nos dias de hoje é muito comum a gente ter problema de memória, né? E na verdade a gente às vezes não para perceber que a gente fala esqueci para um monte de coisa, né? Então, o que você fez hoje de manhã? Ah, esqueci. O que você comeu ontem? Esqueci. E na verdade não é que a gente esquece tantas coisas, a gente não presta tanta atenção. Então, no mundo moderno, com a velocidade que as coisas estão, com a informação, com a internet, com a quantidade de coisas que a gente tem que guardar na nossa cabeça, a gente acaba sendo muito seletivo, não prestando atenção em tantas coisas como deveria, às vezes, e acaba então esquecendo. Então, na verdade, a gente não reteve informações que precisava, e aí na hora de recrutar essas informações a gente não consegue ter acesso porque a gente não prestou atenção, a gente não se concentrou, a gente não teve foco. A gente acaba jogando a culpa, na verdade, na memória. E aí a gente acha que está com uma doença. Então eu tenho muitas pessoas que procuram a gente, os neurologistas, enfim, e que se queixam disso. Eu estou com um problema de memória. E na verdade o problema é a atenção, concentração, estafa, muita coisa na cabeça, muita tarefa, desorganização, falta de foco, e não tem nada a ver com uma doença. Então não é porque a pessoa não está lembrando das coisas do dia a dia, na verdade, que ela pode estar com uma doença, ainda mais quando é jovem. Exatamente. Tá. O que é importante a dica que eu sempre dou e que é importante para quem está nos assistindo é o seguinte: se eu, pessoa que estou com esse incômodo, eu percebo que eu não estou conseguindo recrutar as informações que eu quero, que eu estou tendo dificuldades, que está me atrapalhando, isso me incomoda, isso provavelmente não é uma doença. Por quê? Porque o meu cérebro está intacto a ponto de entender o problema, analisar e inclusive tentar resolver e sofrer. Então eu tenho critério, eu tenho juízo, eu tenho autocrítica.
inclusive eu estou indo no médico espontaneamente buscar uma ajuda. Provavelmente isso não é uma doença, provavelmente isso é resultado de tudo aquilo que eu falei. Quem tem uma doença, como Alzheimer, por exemplo, é quem não percebe, não faz autocrítica, não tem juízo e critério do que está acontecendo. E aí, então quem percebe é um amigo, é um parente, é um familiar que convive e que começa a ver que para tudo aquela pessoa tem esquecimento. Então esquece coisas banais do dia a dia, como esquece o capítulo da novela, esquece a fofoca que foi contada, mas esquece também dia do pagamento, esquece de pagar a conta, esquece que tinha um compromisso importante. Então, coisas básicas, mais sérias. E coisas mais sérias. E essas pessoas não têm o critério de parar para falar, nossa, eu estou muito esquecido, preciso ir no médico, eu não estou conseguindo recrutar o que eu preciso. E aí sim, quem convive é que alerta, fala, olha, alguma coisa está acontecendo. Inclusive há um embate, a pessoa não aceita, fala, imagina, eu não estou assim. E aí acaba levando ao médico e contando, olha, ele está com um problema de memória, ele está com... Então, quando é apontado. Então, o Alzheimer geralmente é uma doença que os sintomas, os sinais, eles são percebidos por quem convive e não pela própria pessoa. Isso é muito importante. Se você percebe que está esquecido, que está atrapalhando, provavelmente não é uma doença mais séria como Alzheimer, provavelmente é uma condição decorrente dessa nosso estilo de vida. Claro que vale a pena procurar ajuda para melhorar a qualidade de vida, mas já fica a dica aí da grande diferença do nosso dia a dia para o Alzheimer. Não, perfeito, porque é um ponto-chave, né? Muitas pessoas se questionam, até eu, em vários momentos, que às vezes eu percebo que uma coisa passa despercebida, parece que, será que eu tô com alguma coisa de memória? E às vezes não, nada disso, né? É o ponto de partida. Isso. Uma outra coisa, doutor, já ouvi em alguns lugares e também em várias pesquisas que é importante que a pessoa, quando ela está iniciando esse processo, né, da doença, é importante que ela não siga os mesmos hábitos, né? Por exemplo, caminhos, tentar fazer caminhos diferentes. Isso realmente acontece? É importante que a gente já siga isso desde já, precocemente, ou não tem nada a ver? O que acontece é que a gente automatiza muitas coisas na nossa vida, né? E automatizar pode ser bom ou pode ser ruim. Muitas atitudes automáticas, elas seguem um caminho no cérebro de facilitação. Então, ao passo que, por exemplo, para eu chegar hoje aqui no estúdio, eu tive que fazer um novo caminho, um novo aprendizado, falar com pessoas diferentes, porque foi algo inusitado na minha vida. Isso requer um raciocínio, requer um exercício do meu cérebro, e isso é bom para o meu exercício cerebral, mas se eu tenho alguma dificuldade, isso vai correr o risco de ter um transtorno. Na via automática, coisas que eu faço no meu dia a dia, eu não preciso parar para pensar, então elas vão acontecer naturalmente. Então, tem que se analisar cada atividade e o contexto do dia a dia daquela pessoa para entender o que vale a pena a gente colocar no piloto automático e o que vale a pena a gente colocar no dia a dia de formas diferenciadas para exercitar o nosso cérebro. Porque uma pessoa, vamos pensar numa pessoa que tem Alzheimer. Uma pessoa que tem Alzheimer precisa exercitar o cérebro. Então, muitas vezes, você diversificar as tarefas básicas do dia a dia é muito bom, porque ela exercita. Em contrapartida, tem tarefas que, se ela não automatizar, se ela não tiver automatizada, ela vai ter uma dificuldade muito grande. E isso vai atrapalhar, porque ela vai precisar de uma ajuda muitas vezes. Então, se a gente criar gatilhos para automatizar, vou dar um exemplo. Toda vez que ela vai dormir, ela vai fazer xixi, depois ela teria que escovar o dente. Mas ela faz o xixi porque ela está apertada, mas não escova o dente, ela esquece. Se a gente cria o hábito de deixar a escova de dente em cima da tampa do vaso sanitário, um exemplo, a pessoa tem um gatilho ali de se lembrar que depois do xixi tem o dente. Então, você cria hábitos que diminuem a dependência de um outro indivíduo da família para estar o tempo todo atrás ajudando. Então, tudo tem que se analisar no dia a dia. O processo de reabilitação, o processo de treino, né, de readaptação do indivíduo com Alzheimer, ele tem muitas atenções.
Quem não tem Alzheimer tem que também prestar atenção no que é importante automatizar, porque uma vez que você automatiza, você facilita o raciocínio. E muitas vezes no piloto automático entra no piloto de vez, automático né? e você esquece, né? Então, eu tive esses dias um paciente meu que não tem Alzheimer e ele tem uma parte da tarefa do dia importante para ele, mas simples, que é fazer café de manhã, que ele sempre esquece se pôs o pó na cafeteira. E ele faz aquilo tão automático que ele tem um retrabalho. E eu falei para ele, desautomatiza esse processo, porque você está gastando tempo, porque você tem retrabalho porque não lembra, porque não presta atenção. Então, tem que passar a fazer aquilo mais isoladamente, de uma forma, como você falou, diferenciada, isolada, organizada e prestando atenção. Quer dizer, tem que tirar do automático, voltar para o processo de passo a passo com raciocínio, ele vai gastar menos tempo e não vai ter dúvida e vai fazer o café direitinho. Perfeito. E doutor, nessa parte de Alzheimer, memória e todas as outras questões neurológicas, só para deixar claro, né, é um médico neurologista que é o principal médico para procurar, para quem está assistindo a gente. Sim, é que as questões da mente e do cérebro, elas têm campos que vários médicos acompanham, dividem. Então, os psiquiatras, os geriatras, por ser uma população de mais idade, também estão muitas vezes habilitados aí a tratar de Alzheimer, a cuidar desses casos. Muitas vezes a causa é uma depressão, não é um Alzheimer. Então, em alguns médicos como esse que eu falei, estará em muitas boas mãos também. Às vezes o acesso a um clínico geral é uma opção mais prática, mais rápida. Às vezes o paciente fica esperando, a pessoa fica esperando ali 6 meses, 1 ano, uma consulta num SUS, num plano, enfim, não importa, mas às vezes o acesso é difícil na região também que a pessoa está. Então, muitas vezes o clínico geral pode já ajudar, pode dar um pontapé inicial até chegar no especialista. Então, todos esses médicos são importantes aí para conduzir. Tá? Perfeito. E o diagnóstico precoce? Ele pode ajudar na desenvoltura da doença, a facilitar algumas coisas? Uma coisa importante que você tocou, que é fundamental. Não tem como dar um diagnóstico antes da doença se manifestar. Tá? Então, a gente hoje busca com a medicina, a gente está sempre atrás de antever, né? Então assim, será que eu tenho a chance de ter um problema e eu posso prevenir? Então a busca é sempre essa. No Alzheimer não tem como eu saber quem vai ter Alzheimer um dia. Então não tem como eu antecipar esse diagnóstico. Não tem jeito nenhum. Não tem jeito. Não tem um exame, não tem um marcador. A busca da medicina é por um marcador biológico, né? Um exame que eu faça, você faça e que dê lá um alerta dizendo, um dia você vai desenvolver. Acho que isso nem é muito interessante, né? A gente porque a pessoa vai ficar em pânico antes do tempo, Exato, né? porque tem que descobrir isso, mas tem que descobrir então o que fazer para curar. Então, enfim, até um futuro aí, mas hoje nós não temos. Hoje nós temos um diagnóstico clínico, o diagnóstico é com parâmetros clínicos, e a gente, quando tem os sintomas. Então, quando começa o quadro, o importante aí sim é esse diagnóstico, uma vez que se inicia o quadro, o mais precoce possível, porque quanto mais eu tiver ainda capacidade cerebral, eu investir nesse paciente com medicamento, com terapia, com a reabilitação, com exercício, com aprendizado de como lidar, porque a gente fica naquela coisa de ele está ficando muito teimoso, e não é uma doença. Quanto mais a gente conseguir agir mais cedo, melhor, não tem dúvida disso. Legal. E aí a gente volta naquele primeiro assunto que a gente conversou. Tem que ficar de olho num familiar que está começando a ficar esquecido, e não é só porque está idoso que tem que ficar esquecido. Claro que existe um comprometimento natural, a vista cansa, a audição, o joelho, a coluna e a memória também. Mas começa a ter um impacto, começa a ter muita discussão, começa a não fazer sentido esquecer certas coisas e a pessoa não percebe, ela não tem o juízo, o critério de entender aquilo como você está vendo, as pessoas estão comentando e ela não entende que está daquele jeito, isso é sinal de que tem alguma coisa errada. É importante um alerta. Exatamente. E aí vale a pena mais precocemente do que esperar ficar uma doença franca, onde a pessoa já não consegue sair na rua porque se perde. Aí vale a pena, antes disso, levar no médico para tirar a dúvida
e aí sim iniciar um tratamento, iniciar as terapias para poder manter a capacidade cerebral na sua plenitude melhor possível, por mais tempo possível para a qualidade de vida. Perfeito, doutor. Nós temos algumas perguntas aqui. Vamos lá, o Gustavo está falando oi. A Cristiane está perguntando sobre um outro assunto, eu não sei se o senhor consegue responder. Epilepsia tem cura? Então, as epilepsias têm inúmeras causas, né? Então, assim, dependendo da epilepsia, ela pode, vamos dizer assim, que se curar, né? Hoje, como que a gente trata uma epilepsia de forma geral? Dá medicamentos que controlam as crises epiléticas e aí, em geral, algumas vamos dizer assim, que vão ser para o resto da vida, mas muitas vão ser por uma fase na vida. Então a gente trata por um período, por aquela fase, e muitas pessoas vão parar, então, por exemplo, crianças, né, que têm epilepsia, depois de alguns anos tratando, elas vão parar de ter crises e a gente vai poder tirar o remédio, ela vai viver uma vida normal. Mas isso depende muito da causa, do caso, porque existem uma gama muito variadas aí de causas, né? É importante, então, procurar um médico para ter uma certeza, para ele poder né? explicar melhor, né? E tem também a Patrícia Medeiros, que está perguntando assim, doutor, gostaria de saber se a sua especialidade é neurologia parestésica. Tem alguma coisa do tipo? Parestesia é um nome técnico, nome científico, vamos dizer assim, do formigamento, né? Tá. Então, por exemplo, eu estou com uma parestesia na mão, né? Um formigamento na mão. O campo da neurologia que trata dessas alterações de sensibilidade, porque elas podem ser manifestações geradas pelo cérebro ou podem ser manifestações geradas pelos nervos periféricos. Quando é pelos nervos periféricos, tem uma especialidade que é as neuropatias periféricas ou as doenças neuromusculares também. Então, esse tipo de subespecialista, né, em Santos a gente não tem nenhum subespecialista, aqui na região da Baixada Santista. Em São Paulo a gente vai ter alguns subespecialistas nessa área. Então, eu sou neurologista geral, tá? E mais trato inúmeros pacientes como neurologista geral com parestesias, quer sejam causadas por nervos periféricos ou por questões cerebrais, quem teve um AVC, alguma doença inflamatória cerebral, enfim, que tem esse quadro parestésico. Tá Perfeito, doutor. E a Neide Isabel Lima está falando, parabéns, meu médico do coração, o senhor é ótimo. Então você já tem pessoas telespectadoras assistindo você. Um beijo, Neide. Doutor, e uma outra pergunta também, quando você comentou das terapias, você comentou também sobre os tratamentos, você pode citar algumas formas de tratamento, alguma questão quando a pessoa já está com Alzheimer? Então, eu sempre falo para as famílias, para os pacientes, assim, tem que pensar fora da caixinha, tá? Porque a gente fica naquela coisa de vou fazer palavra cruzada. Vou fazer sudoku, né? Aqueles negocinhos joguinho que japonês, tem né? um quadrado, sei. Então, assim, isso é legal, isso estimula o cérebro, mas você tem que estimular o cérebro por várias vias, por várias formas, vários campos da mente e da função cerebral. Então, vamos abrir, né? Música, pintura, desenho, trabalhos manuais, tudo que envolve aí um estímulo cerebral através da audição, da visão, do tato, do movimento, atividade física, caminhada. Aí, mas é tão difícil, o filho não tem tempo de levar numa escola de arte. Onde tem uma escola de arte? Onde eu vou fazer com 80 anos eu vou fazer aula de violão, né? Não vou conseguir porque a artrose no meu dedo. Então vamos fazer o seguinte, em casa, o que a gente pode fazer? Dá para eu pegar uns vasinhos de planta e plantar, enfim, plantinhas, né? Dá para fazer uma mini horta na minha varandinha? Dá para eu cozinhar, né? Então, mas eu não posso deixar ela ligar o fogão, mas eu não posso fazer nada frio, eu não posso ajudá-la na hora de entrar na parte do fogo Opções e ela bate básicas. a massa do bolo, enfim. Então, para muitas pessoas, cozinhar é um prazer, para muitas pessoas, tarefas
do dia a dia em casa pode ser um grande exercício para a mente e para o corpo. E olha quanta coisa a gente tem em casa para fazer. Então, jogos eletrônicos entram nessa também, não é só para criança jogos eletrônicos. Então, tablet, celular, É importantíssimo computador. esse ponto. Às vezes a dificuldade do idoso de olhar, né, um dispositivo, mas a tela de computador hoje a gente põe na televisão, né? Então hoje facilitou tanto a tecnologia, a gente tem tanta opção. Vamos então buscar uma coisa da geração mais antiga? Jogos, né? Então xadrez, dama, dominó, jogos de criança, né? Jogos de criança não são só para crianças, quem tem filho sabe disso. A gente joga com as crianças uma série de joguinhos que era da nossa infância. E até se diverte mais que as crianças, Exato. né? Então tem aqueles Resta 1, aqueles joguinhos são simples e os idosos podem jogar também e vai ser muito divertido. Pode unir gerações, então às vezes o idoso ele tá um pouco aquela coisa, tem uma deficiência auditiva, ele já está com a memória ruim, aí ele se distancia da família, ele se deprime e distancia dos netos. E isso é uma forma muitas vezes de voltar a agregar. Então tem que ser criativo, tá? Tem que pensar fora da caixinha, dá uma pesquisada, olha na internet, tem muita gente que tem essas ideias e compartilha isso. E psicólogo e neuropsicólogo, que são profissionais, terapeuta ocupacional também, são profissionais, a gente só pensa em fisioterapeuta e fonoaudiólogo quando a gente já está com uma deficiência muito grave. Sim. Vamos antecipar, a gente tem profissionais que podem trazer exercícios diferentes numa fase mais precoce. Psicólogo, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional. Pode ajudar muito nessa fase, vão ajudar muito, né? A dar dicas para o dia a dia que vão trazer aí qualidade e um exercício para a mente. E doutor, tem algum ponto que a gente não citou que você acha importante para falar sobre essa área do Alzheimer? Sim, diagnóstico precoce a gente não tem, mas e evitar a doença a gente não tem, né? Alzheimer é daquelas doenças que quem vai ter a gente não sabe, mas essas pessoas já vêm com uma pré-definição genética, tá? O que acontece é que essas pessoas podem ter antes ou depois, depende da vida que elas vão levar. Então a prevenção é sempre importante, né? Esse mês ele é importante por conta disso, de alertar as pessoas no diagnóstico precoce e na possibilidade de prevenção, não no sentido de evitar, mas no sentido de jogar mais para frente, para eu aproveitar melhor a vida. E como é que a gente joga mais para frente uma doença degenerativa? Um estilo de vida mais saudável, né? Então, também entra essa parte do estilo de vida, então, é extremamente importante. Tá? Vale para tudo. Então, cigarro, álcool, tudo que faz mal, a gente sabe, né? Então, tudo que é enlatado, embutido, industrializado, enfim, tem um monte de porcaria que a gente sabe aí, que a gente consome. E são as que né? Geralmente a gente mais consome, né? Então, e a gente sabe disso. Né? É importante tomar um cuidado aí. Exatamente. Carne vermelha, porque tem aquelas coisas de internet é boa e tem que tomar cuidado, mas tem aquelas coisas que, carne vermelha dá Alzheimer. É bom senso, né? Então assim, a gente sabe que carne vermelha em excesso pode trazer doenças degenerativas como um risco, então vamos diversificar, não comer só carne vermelha, vamos para carne branca também, vamos mais para frutas, verduras, legumes. Então vamos diminuir carboidrato. Carboidrato está muito agregado, isso já tem estudos científicos que mostram, está muito associado aí às doenças degenerativas, principalmente Alzheimer. Então diminuir a quantidade de carboidrato. Importantíssimo, porque tá? é o que está. Exatamente. Os estudos mostram que países onde a população é mais pesada, é mais obesa, que consome mais carboidrato, tem mais Alzheimer. O Brasil está dentro dessa estatística. Nossa alimentação tem muito arroz, tem muita batata, né? Tem muito carboidrato. Então nós aí temos como prevenir. Atividade física é fundamental e leitura, exercitar a mente. O cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais eu exercito, mais forte ele fica. Já pode começar a partir de hoje, então. Exatamente. Escolher um livro. Leitura, né? Tá botando o cérebro para funcionar. Não deixe o seu idoso em casa atrofiar a mente. Se tiver deficiência auditiva ou visual, vai no médico, vai corrigir, vai usar óculos, vai pôr o aparelho auditivo para ele se manter ligado na família, se manter ligado na televisão, na internet, no mundo, na informação, manter conversa, porque isso estimula o cérebro. Senão ele vai dando aquela atrofiada e se ele é um potencial candidato a Alzheimer, o Alzheimer vem e toma conta. Perfeito. Doutor, nós estamos chegando ao final, mas antes disso eu queria que você deixasse seu contato,
o pessoal que assistiu e que percebeu alguma coisa de familiares, como eles podem te encontrar também. Não sei se você tem as redes sociais, que o pessoal também pode. Agora é seu momento. Legal. Bom, queria primeiro agradecer aí essa oportunidade, tá bom? Eu atendo lá na Clínica Neurosantos, tá? Meu grupo também, a gente está em vários hospitais aí, instituições da Baixada Santista. O pessoal sabe bastante onde encontrar a gente, mas de qualquer forma, meu e-mail é juarez@neurosantos.com.br. Pode entrar em contato pelo meu Facebook mesmo, pelo Instagram ou da Neurosantos também, que eu acabo tendo acesso. Então fica fácil através da Neurosantos achar, porque é a clínica que eu atendo. E é isso, acho que na verdade, assim, fiquem atentos aí a essa diferença de o que é não prestar atenção, não conseguir no dia a dia ter uma concentração, um foco, uma organização e aí, consequentemente, não reter as informações, e a diferença entre realmente ter alguém dentro de casa que está perdendo aí a mão com a memória do dia a dia, a memória recente. E caso tenha, não deixe de procurar. Procure, porque realmente está de acordo com essa forma, né, que é o fevereiro roxo, e é o diagnóstico precoce que vai fazer com que muitas coisas fiquem melhores, né, doutor? Exatamente. Então, é isso aí. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. As portas estão sempre abertas aqui para você, Legal. tá bom? Tchau, Obrigado. tchau, pessoal. Tchau, tchau.